bem com vocês? Galera, o vídeo de hoje é um vídeo bem legal, bem interessante. E vocês sabiam que no Japão já teve um samurai negro? Não sabia? Tá sabendo agora? Então, bora pro vídeo, galera! E aí, pessoal, como vocês sabem, os samurais, eles são um título de nobreza e também um título de especialidade, né? São dados a sempre aquelas pessoas que eram consideradas nobres, dignas de usar tal título. E o seu treinamento, ele se dava desde a sua infância. A gente vê que tem alguns samurais que são estrangeiros. Adams e Francis Juliet Brantes. Esses dois foram dois imigrantes britânicos que conseguiram ser samurais. No vídeo de hoje, a gente não vai tratar deles, a gente vai tratar de Yasuke. Foi o único samurai negro. Aí vocês se perguntam, por que ele ganhou essa fama? Porque, além dele ser o único samurai negro, ele participou de várias guerras, várias lutas, aliado a um shogun muito importante. Então ele tem essa fama muito estendida, né? Ele tem vídeos, séries, vai ter um filme, livros, jogos sobre ele em todo o Japão. Aqui no Brasil, o Rap Emicida, ele fez uma música e lançou uma linha de roupas inspiradas no Yasuke. Bem interessante. Yasuke, ele foi feito samurai por um senhor feudal muito importante, Oda Nobunaga, ali por volta do século XVI. E ele ficou conhecido como um dos três unificadores do Japão. Ele seria o primeiro unificador do Japão. A chegada ali dos jesuítas, tanto portugueses quanto espanhóis, mas principalmente os portugueses, no século XVI, entre 1549 a 1579, no Japão, no Extremo Oriente, mais precisamente no Japão, foi importante, porque em uma dessas chegadas, o Yasuke veio como, infelizmente, um escravizado. A gente vê que essa estranheza, né, de um povo japonês que nunca teve contato com outros povos, além dos povos japoneses, que se manteve fechado durante muitos anos, teve contato com um povo que infelizmente era escravizado e tinha sua pele negra. Isso teve um fator de estranheza logo no começo, mas também teve um fator de popularidade por Yasuke, né? Tanto que o daimyo, que era o senhor feudal, o dono de boas partes das terras, tinha uma relação muito grande com esses portugueses, com esses europeus que vinham para fazer comércio, e ele resolveu ficar com o Yasuke. Um caso bem interessante é que, lembra que eu falei do Oda Nobunaga? Então, ele tinha uma relação muito próxima também com os portugueses e faziam trocas comerciais, trocas de relações de comércio e tudo mais. Ele ajudou esses portugueses a construírem uma igreja para formalizar esse comércio, essa tratativa entre eles. Interessante também que nessa relação, né, entre o Oda Nobunaga, quando viu o Yasuke, ele ficou impressionado e resolveu fazer uma conferência com ele, uma reunião com ele. Chegando lá, o Yasuke, né, ele conseguia falar quase que perfeitamente o japonês, então eles tiveram uma conversa muito franca, muito direta, e o Oda Nobunaga gostou dele. Nesse mesmo ano, em 1549, tanto Oda Nobunaga quanto Yasuke, eles vão em direção a Kyoto. Kyoto era a capital, então capital do Japão, né? Em 1550, o Yasuke já atuava como um guarda-costa do Oda Nobunaga, e ele já cavalgava, já falava fluentemente o japonês, e já tinha uma relação muito próxima com o Oda Nobunaga. O Yasuke, ele tinha mais ou menos ali 1,80 m, e a média do japonês naquela época era de mais ou menos 1,47 a 1,57. Então eles consideravam o Yasuke como um gigante ou como um deus encarnado. Mas você deve estar se perguntando, nossa, deve ter bastante registro dessa chegada, né, de Yasuke ao Japão. Temos poucos registros e acredita-se que o Yasuke, ele nasceu na região ali de Moçambique. E ele chegou ali no Japão com um jesuíta italiano. Chegou ali com o jesuíta Alessandro Valigano entre mais ou menos 1579 a 1582. Há uma certa de consenso histórico em relação ao Yasuke, mas não é certo, tá? De que ele poderia ser ou não
um escravo quando chegou ali no Japão. E acredita-se também que ele falava português e que o seu nome não era Yasuke, mas sim Masakuya. Além da sua estatura, além da sua estatura, né, de ser de 1,80 m, a sua força era descomunal para os japoneses. Acreditavam-se que ele tinha força de 10 homens, ou que equiparava-se a 10 homens. Gente, ele era muito forte e muito alto. E mais uma vez, a cor dele, por ser negro, chamou muita atenção de outros senhores feudais e também do Oda Nobunaga. Em 1581, ele trabalhou, né, como guarda-costas de Oda Nobunaga no seu castelo, e a sua fama se espalhou de uma forma que ele era conhecido como o imbatível. Era muito comum que os japoneses naquela época, principalmente os samurais, carregassem mais de uma espada. E ele carregava 2 espadas, e isso era impressionante para um forasteiro. Em 1581 também, ele foi elevado a samurai, propriamente dito, e ele, por ser muito próximo do senhor feudal, ele foi convidado a sentar à mesa do senhor feudal e jantar com ele. Para um samurai, isso era uma honraria muito grande. E ele também foi convocado, ele também foi escolhido para ser o portador da espada ou da katana do senhor feudal, porque mostra para a sociedade que o Yasuke era uma pessoa honrada, uma pessoa que era benquista pelo senhor feudal. Tanto o Yasuke quanto Oda Nobunaga participaram de guerras importantes e muito grandiosas para sua época, porque fizeram, como eu tinha dito, a unificação do Japão, né? E tinham 3 clãs que não eram muitos amigáveis, não faziam muito bem a visão de Oda Nobunaga e nem eles gostavam um do outro. Era o clã Shoho, o clã Shosakubi e o clã Shimazu, que eram contra o daimyo Oda Nobunaga, né? E o Oda Nobunaga, ele era apaixonado por artes marciais. Ele usava também roupas muito ocidentais para a época, né? Eram considerados ocidentais para a época. E ele era apaixonado também por no drama, que 21 de julho de 1582, a gente tem uma virada. O general Masahiro Huniki, alguma coisa assim, se volta contra o seu daimyo, Oda Nobunaga, no templo e ataca ele, acabando fazendo com que ele seja derrotado e fazendo o seppuku, que é o movimento de suicídio honroso, né, que os samurais faziam. E antes de morrer, ele pede para o Yasuke cortar a sua cabeça com a sua espada, que era também uma caracterização de manter a honra, de morrer com honra, e levar a sua cabeça degolada e a espada para o seu filho. Yasuke então chega ao castelo da família e descobre que o filho do Oda Nobunaga, ele também faz o seppuku. Então o Yasuke, ele fica sem um senhor feudal, sem um shogun. Então Yasuke luta contra esse general e luta até ao ponto de perceber que ele não ia ganhar. Então ele oferece, em respeito ao general, a sua espada. Mas só que esse general, ele descarta, ele recusa essa espada e mantém o Yasuke vivo, desprezando ele, falando que ele não era digno de receber a morte dos samurais, porque ele não era samurai. Só que tem um plot twist tremendo. Esse cara que roubou o shogunato de Oda Nobunaga só durou 13 dias. O seu shogunato durou 13 dias. E ele foi o shogun mais rápido do Japão. E ele teve uma morte, digamos assim, misteriosa, né? Ele teve uma morte onde ninguém sabe como ele morreu. E Yasuke também, ele, nesse período, ele desaparece, né? Não tem mais registro do Yasuke no Japão, não se sabe para onde ele foi. Acreditam-se que ele voltou com os jesuítas para outras missões na Ásia, ou até mesmo para a África de novo, ou para outras partes do mundo, ou ele foi viver como um Ronin. Como eu tinha dito, a gente tem várias séries
vários animes, vários mangás sobre Yasuke. E eu achei interessante um anime que tem na Netflix, que se chama Yasuke também. E tem um livro. O nome do livro é Kuyusuke e significa... Kuyu significa negro ou homem negro e Suki é em homenagem a Yasuke. Então, galera, se vocês gostaram, deixa o like, comenta, compartilha. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo contando a diferença entre samurai e ninja, se existe, deixa nos comentários. E tamo junto, galera. Valeu, família. Até mais.